Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Power Query. Na aula de hoje, nós iremos aprender a usar uma técnica chamada Web Scraping, que na sua tradução livre é raspagem de dados ou raspagem de rede, que basicamente eu pego algumas informações da internet e uso ao meu favor. E ele é muito interessante. E também nós iremos aprender um exemplo de como conectar API, que é bem similar. Porém, API é um assunto muito mais profundo e tem vídeos complementares já no canal. Depois vocês dão uma olhada, porque API envolve documentação. Tem algumas APIs que são autenticadas, ou seja, você recebe um token privado que você precisa passar através de parâmetros e tudo mais. Então, assim, existem APIs de consultas públicas e tem APIs internas, às vezes de algum sistema da sua empresa ou uma API que ela pode ser paga. Então tem diversas formas. Eu vou mostrar um exemplo, mas a API vai muito mais além disso e talvez daria um curso somente para falar de API, porque é um assunto muito amplo. O que eu vou passar aqui é um exemplo superficial, mas vocês já vão entender todo o poderio que vocês conseguem com essa funcionalidade. Então, aqui no Power BI, eu vou usar dois exemplos de um de web scraping e um de API. O web scraping que eu vou utilizar nesse exemplo é basicamente desse site aqui, que eu quero trazer as informações dos estados brasileiros, tá? Então, ao invés de eu criar uma tabela no Excel e salvar e depois importar isso por Power BI, eu posso ir direto no site e trazer essa informação. Isso é muito interessante. Então, aqui, basicamente, não são todos os sites que dá para fazer isso, depende da estrutura do site, etc. Mas você pode fazer algumas tentativas, alguns experimentos até achar a informação que você precisa da maneira que você precisa. Então, aqui eu tenho os estados brasileiros e suas respectivas siglas, né? Estado, Acre, sigla C e tal. Eu quero trazer essa informação para o meu Power BI porque eu quero usar de alguma forma essa informação. Beleza, vou copiar esse link aqui e lá no Power BI eu venho em obter dados e aqui tem a opção ó, da web, tá? Ele abre uma caixinha e aí ele pede a URL. Eu posso vir aqui e colar essa URL. Dou um OK e agora ele faz uma conexão e ele abre aqui o navegador, basicamente, tá? A tela bem similar à importação de qualquer outra fonte de dados, porém aqui tem uma particularidade. Deixa eu expandir isso daqui e ele faz uma leitura no site e tenta identificar todas as tabelas. Então ele identificou aqui, ó, uma, duas, três, até nove tabelas ele identificou. Basicamente eu tenho que ir selecionando e vendo a estrutura de cada tabela que ele identificou e ver se atende meus requisitos. Por exemplo, essa tabela 3 aqui não faz muito sentido. A tabela 4 tem os estados, mas não tem a sigla. Poderia me ajudar, mas não é o caso. Tem a tabela 5, tabela 6 aqui também não me ajuda. Tabela 7 tem outras informações. Deixa eu ver a tabela 1. Olha só a tabela 1, que interessante. Então ele já trouxe aqui, ele fez a leitura do site e conseguiu identificar aquela tabela, justamente ó, com estado e sigla. Acre, todos os estados federativos do Brasil. O que tem aqui na tabela 2? A tabela 2 aqui ela tem ó, os estados mais a capital. Poderia fazer um trabalho legal aqui com essas duas tabelas. Se porventura o Power BI não conseguir identificar, a gente consegue usar uma amostra que através da inteligência dele ele vai tentar deduzir qual informação você quer. Antes disso, eu só queria mostrar que aqui tem então a exibição da tabela e tem a exibição da web, que basicamente ele carrega o site aqui para você, ó. Ele carrega o site para você visualizar e tem a exibição da tabela. Caso eu não encontre, eu posso vir aqui, ó, no canto inferior que talvez não esteja aparecendo para vocês porque minha câmera está na frente, deixa eu reduzir, ó. No canto inferior tem aqui, ó, adicionar a tabela usando exemplos. Vamos clicar nela
entender como funciona. Espera ele carregar. Ele já carregou aqui, ele carregou essa tela. E aqui, olha só que interessante, ele pede aqui, ele tem a informação aqui de coluna. E aqui eu vou tentar passar algumas informações e ver se ele vai conseguir identificar o padrão. Então aqui, por exemplo, estado, né, eu tenho Acre. Então vou digitar aqui, ó, Acre. Ele já traz algumas linhas aqui, eu vou selecionar essa linha, Acre. Vou passar mais um, Alagoas. Alagoas. Clico. E aí eu vou passando alguns padrões para ele, que daqui a um tempo ele vai conseguir identificar com base nesses padrões. E olha só que interessante, ó. Ele já fez uma leitura, ele interpretou os dados que eu passei para ele e ele tentou identificar o que eu quero. E olha só, ele já trouxe aqui os estados federativos e tudo mais, só que ele trouxe algumas informações adicionais aqui que não são relativas, não são relevantes. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, adicionar uma nova coluna e passar ainda mais parâmetros para ele. Então, vou passar as siglas aqui, ó. Vou passar a sigla AC, ele trouxe aqui, dá um OK, e a L, ó, ele já, nenhum leitor CSS foi encontrado para os valores que você forneceu, tal. Então, deseja que os valores sejam movidos para você, vou dar um mover aqui. E aí, eu vou passar aqui e continuar passando alguns parâmetros para ele. Vou passar o AL aqui. E vamos ver se com base nisso ele consegue interpretar. E olha só que ele tá trazendo aqui num cinza, né, mais desfocado, num cinza mais claro, a coluna, né, o nome da coluna, estado e a sigla, ele já identificou, olha só, com base no padrão que eu passei para ele, tá? Então, a partir disso, eu posso dar um OK aqui, e aí ele gerou uma nova tabela, ele gerou a tabela 10, que ele gerou uma nova tabela com esses dados que eu passei para ele. Olha só que louco, né? Então, ele chama aqui ele traz aqui para tabelas personalizadas, posso selecionar e transformar os dados, mas como já tenho aqui, então eu vou usar essas duas, tá? Eu vou usar tanto a tabela 1 quanto a tabela 2, porque aqui também tem a capital. E aí eu posso gerar uma tabela ainda mais robusta. Eu vou selecionar ambas aqui e vou pedir para transformar os dados. Aguardar ele carregar. Nesse momento, a conexão, como ele faz uma conexão direta na web, às vezes pode demorar um pouquinho, tá? E aí a tabela aqui não tem jeito, tá? Ela vai vir tabela 1, tabela 2, e aí você pode renomear. Então, vou chamar aqui de estados, estados e UF. E aqui vou chamar de estados e capital, tá? Estados capital e estados UF. Só que aqui ele não fez aquela promoção de cabeçalho automático. Perceba que o título do cabeçalho, ele está na linha 1 aqui, ó. E eu preciso promover ele para o título, para o cabeçalho aqui, para ficar o título da coluna. Então, basta eu vir aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. E automaticamente ele vai subir isso. Olha só, já ele inseriu uma etapa e promoveu aqui o meu cabeçalho. Agora eu tenho a tabela de estados mais a unidade federativa certinha aqui. Vou fazer o mesmo trabalho nessa outra tabela. Venho aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. E pronto, agora ele fez já essa promoção. Agora minha tabela está certinho. Então aqui eu tenho o estado e a sigla, e aqui eu tenho o estado e a capital. Seria legal eu ter uma tabela única com estado, sigla e capital. E a gente pode fazer isso. Na aula 2 ou na aula 3 eu mostrei, na aula 3 eu mostrei a parte do ambiente e falei de forma razoável aqui a parte de mesclar consultas. E é o que nós iremos utilizar. Nós iremos mesclar a consulta
e eu quero mesclar a consulta dentro dessa tabela, usando como base essa tabela aqui. Então, nessa tabela ele vai gerar mais uma coluna aqui para mim, tá? Vou selecionar mesclar consultas. Depois de carregado, eu vou passar para o Power Query qual é a coluna que eu quero usar como referência para ele fazer essa procura, essa correspondência. Se eu quisesse, porventura, passar mais de uma coluna, eu posso selecionar o Ctrl e clicar na coluna. Agora, ó, olha aqui, ele colocou aqui, ó, 1 e 2. Isso daqui vai ser a ordem de grandeza, né? Então ele vai sempre levar como referência a coluna 1 e depois a coluna 2 para procurar essa correspondência. Mas no caso, a gente só tem a referência de estados, de estado na nossa tabela estados capital. Vou selecionar aqui embaixo, então a tabela, a segunda tabela que eu quero que ele faça esse join, estados capital, e da mesma forma vou selecionar aqui, ó, qual a coluna ele vai usar como referência para fazer essa comparação, tá? Então ele vem aqui, ele vai comparar essa tabela, essa coluna dessa tabela com essa coluna dessa tabela, ok? E aí o que ele achar, ele vai trazer essa correspondência. E aqui embaixo, ele já trouxe aqui, ó, a seleção corresponde 27 de 27, ou seja, 100%. Ele achou uma correspondência para 100%, tá? Aqui tem alguns tipos de junção. Externa esquerda, externa direita, externa completa. Isso daqui é mais uma... Quem é familiarizado com a linguagem SQL, que é uma linguagem própria para banco de dados, já deve ter ouvido falar dos joins, inner join, outer join, full outer join, etc. É o mesmo conceito, tá? Também tem essa daqui, ó, usar a correspondência difusa. Essa correspondência difusa é basicamente, eu tenho, vamos supor que aqui eu tenho Amapá, que aqui está com um acento no final, e vamos supor que aqui eu tivesse Amapá sem esse acento no final, tá? E aí, se eu habilitasse a correspondência difusa, ele ia fazer um join por similaridade. Ele ia entender que, peraí, Amapá aqui é 98% parecido com esse Amapá. Então, eu estou falando da mesma informação, tá? Aí você habilita essa correspondência difusa. Cuidado, ó, eu habilitei a correspondência difusa e deu 27/27, porque não tem aproximação, todos os dados aqui são idênticos. Cuidado ao usar isso, tá? Você pode, sem querer, porque o Power BI ele usa um cálculo por trás para fazer essa correspondência. E às vezes nem sempre é 100% correto, então cuidado, né? O mais ideal é você ter esses dados idênticos, tá? Garantir que esses dados sejam idênticos. Então, selecionei a coluna da tabela 1, coluna da tabela 2, dou um OK. E olha só, ele gerou uma nova coluna aqui para mim. Dentro dessa coluna, para cada linha, ele gerou uma espécie de tabela. E o Power Query, ele faz isso, tá? A princípio pode ser um pouco estranho, mas é um conceito novo, né? Mas sim, o Power Query, para cada linha, ele consegue ter uma tabela engasopada dentro de cada linha. E se eu clicar, ó, pode ver, ele traz, ele vai alterando as informações. Para cada linha, ele gerou uma tabela. Por quê? Na minha segunda tabela, eu tenho mais de uma coluna. Então, ele agrupa e coloca ali, ele fala, ó, achei essa correspondência e para essa coluna, eu achei na tabela de comparação, achei mais de uma coluna é, dessa informação. E aqui a gente consegue expandir, tá? A gente clica aqui, ó, nesse íconezinho, essas duas setas, e aí ele pede, eu posso expandir aqui, tá? Eu posso expandir tudo, mas não faz sentido porque a coluna estados eu já tenho aqui e seria redundante, né? Então eu posso tirar. E aqui, ó, use o nome da coluna original como prefixo, eu posso tirar, porque senão ele vai criar uma nova coluna com o nome da tabela, estados, capital, ponto, capital, ponto, o nome da coluna. E ele iria fazer isso para todos. E eu só quero que ele traga o nome da coluna. Dá um OK e olha só que legal. Ele já trouxe aqui, ó. Ele trouxe aqui
E aí essa outra tabela eu posso vir aqui e desabilitar a carga dela. Por quê? Dessa tabela eu derivei aqui, trouxe e fiz uma mesclagem. E aqui, então essa tabela eu só vou utilizar para trazer a informação para essa outra tabela aqui, tá? Então ele gerou duas novas etapas aqui, consultas mescladas, e depois que eu expandi, o expandido aqui, tá? Então agora eu vou deletar essas consultas aqui, virei na tabela Estados Capital e vou pedir aqui, ó, tem bastante A com acento, eu vou pedir para substituir valores, tá? Então vou pegar todos esses As com acento. Então esses As com acento eu vou pedir para substituir somente por A, tá? Então ele pegou todas as letras A com acento e substituiu somente por A. Então agora eu tenho diferença entre essas duas tabelas. Aqui todos os As possuem acentos e aqui não. E agora eu vou fazer novamente essa combinação de dados. Então, ó, estado e da tabela estados capital, estados. Olha só como mudou, aqui ele já achou 22 de 27, porque nem todas foram exatas. Agora se eu habilitar aqui, ó, a correspondência difusa, ele achou as 27 de 27, que agora ele foi por similaridade, tá? Muito interessante, né? Olha o poder da ferramenta. Então agora eu tenho a tabela completa, tá? Então é assim que a gente faz o web scraping. E o segundo exemplo é aqui trazendo de uma API, só que é de uma API pública, essa API aqui de dados abertos, que ela traz a cotação do dólar, tá? Então vem aqui, ó, ponto de acesso à API, e eu quero por um período, cotação de um período. E aqui, beleza, eu posso determinar o período, e aqui tem mês, dia e ano, né? Tem que ser nesse formato aqui. Então, 1/1 de 2022 e a data final é 12, 12/31 de 2022, por mais que ainda não exista esse período, mas aí ele vai considerar até esse período. Depois que passar desse período, ele não vai mais considerar. Aqui eu vou passar para ele os campos que eu quero, e aí ó, ele está gerando uma string aqui para mim, e essa string é a API que ele está gerando. Mas como é uma API pública, eu não preciso me preocupar com documentação nem nada. Eu venho aqui, ó, fonte da web, passo a URL, que é essa string que ele gerou, e dou um OK. E agora ele não está pegando um site e consultando, ele está pegando uma API, tá? E aqui, ó, ele já abre as janelas aqui perguntando qual o tipo de autenticação. Dependendo da API, você tem vários tipos de autenticação. Como é uma API pública, eu posso usar aqui como anônimo. Vem conectar. E agora ele está fazendo essa consulta com a API e vai trazer os dados para mim. Olha só, e ele já trouxe aqui os dados, carregou bonitinho, tem as informações, ele gerou aqui essa coluna com o caminho, eu posso deletar. E aqui, ó, percebe, ele puxou a fonte e aí já gerou uma lista. O Power Query, ele tem, você consegue gerar um record, que é um conjunto de dados, uma table e uma list, tá? Mas isso é mais para frente, não se apeguem a isso agora. E como é uma API, ele tá gerando, a API, ela geralmente vem na estrutura de JSON. Então aqui, ó, ele está fazendo a leitura de um JSON, tá? Depois ele pega essa informação e converte para uma tabela e expande esses valores. Aí dentro da lista tem os records, olha só, que é diferente de table. E aí depois ele expande esses records e vira uma tabela. E aí depois ele altera o tipo, né? E aqui a última etapa eu removi a coluna. Então é assim que a gente consome dados da web ou de API. Como eu disse, o tema API ela é bem mais complexa e tem alguns vídeos auxiliares aqui no canal que eu ensino a consultar algumas APIs de Spotify
e a própria API do dólar de uma forma mais aprofundada, e eu recomendo vocês visualizarem também esses vídeos como vídeos complementares, ok? No mais é isso, até a próxima aula, vou nessa e falou!